Olá, boa noite! O TN Especial começa agora e é um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar de pensão alimentícia. Normalmente, o foco é na ex-mulher, mas tem muitos homens exigindo comprovantes com os gastos mensais dos filhos. Um caso recente que chamou a atenção foi do cantor Mumuzinho. O cantor alega que a pensão de mais de R$ 9.000, além de outras despesas como saúde e educação, não está sendo usada exclusivamente para o filho, que o padrão de vida dele não condiz com o valor. Mumuzinho entrou com um processo para exigir que a ex-mulher, Marise Calheiros, preste contas detalhadas sobre o uso dos recursos. Em contrapartida, a Marise chegou a alegar um atraso na pensão do filho. Em alguns casos, os homens alegam que as mães dos seus filhos usam o dinheiro da pensão até para tratamentos estéticos. E quem vai esclarecer para a gente é a advogada Rayane Vaz Angel, especialista em direito de família. Boa noite, doutora. Boa noite, Manuela. É um prazer estar aqui hoje. Igualmente, obrigada pela sua presença. Então, é um assunto bem polêmico. Como todos os pais ou mães, o responsável pela pensão, pode requerer, exigir esses comprovantes? Pode, não é em qualquer situação, mas os pais eles têm aí o dever, a autonomia de fiscalizar como está sendo gasto os recursos dos filhos, não só isso, como está sendo revertido as despesas e tudo relacionado aos filhos, mas é só em caráter excepcional, quando a gente evidencia ali que está tendo talvez um desvio do recurso, E aí tem que ter esse objetivo de fiscalizar, de ter o interesse na aplicação daquele valor ao menor. E não o interesse de fiscalizar a vida da mãe, saber como que estão as contas da mãe, Tem que ter esse intuito de verificar o melhor interesse da criança mesmo. Então, tendo esse caráter excepcional, vendo ali, tendo indícios de que aquele recurso pode estar sendo desvirtuado ou não está sendo revertido para o filho, pode-se pedir a prestação de contas sim. Por exemplo, tem uma pensão, mais de R$ 5.000 e a criança não tem um plano de saúde. Um exemplo, ou a escola não está sendo paga, tem atrasos na mensalidade. São detalhes que os pais ou quem paga a pensão deve ficar atento. Exatamente, são nesses casos. Quando a gente percebe que a família tem um padrão de vida alto, que aquela pensão ela tem um valor alto também, comparado àquele padrão, a gente espera que essa criança tenha aí um plano de saúde, uma escola particular, que use roupas melhores, que tenha seus produtos de higiene de qualidade. Então, nesses casos, quando começa a haver o atraso de escola, que é quando geralmente a família pede essa prestação de contas. Você está pagando um valor que dá para pagar a escola, mas aí a escola começa a cobrar a mensalidade em atraso. Então, para onde está sendo revestido esse valor? Por que não foi pago a escola? É nessas circunstâncias que você vai pedir uma prestação de conta. Aí os pais, normalmente, nesses casos, eles conseguem realmente que a ex-mulher entregue ali os comprovantes com os gastos do filho. Nesse caso, a gente evidencia aí que existe uma probabilidade de desvio, É diferente, por exemplo, uma família que paga uma pensão, uma família que vai ter um salário mínimo, 20%, 30% do salário mínimo. Você já sabe que aquele valor, ele vai ser revertido para as questões necessárias da criança. Porque a gente fala assim, pensão alimentícia, mas não é só alimento, não é comida, Pensão alimentícia, ela tem que englobar tudo. Tudo que a criança precisa para existir e existir de forma digna. Então, o que precisa? Saúde, lazer, educação, higiene, os alimentos. Então, são várias coisas que precisam atender essa pensão, todas as necessidades da criança. Inclui também, se a mãe não trabalha, o aluguel da casa, caso não tenha uma residência própria? O que acontece? Essas despesas que são compartilhadas, por exemplo, moradia, são despesas que a gente demonstra, no momento que a gente entrar com um pedido de pensão, a gente precisa demonstrar a necessidade. Então, a gente inclui esse valor, mas não na totalidade, não é o pai que vai pagar o aluguel, mas todas as despesas que aquela mãe tem, que mora com a criança, também são despesas da criança. Então, a gente vai fazer um cálculo, vai tirar uma fração ideal para saber, dentro daquela despesa, o que seria correspondente aos filhos, É claro que a gente usa para fazer esse cálculo, mas nem sempre é levado em consideração todos os gastos que, de fato, a família tem. Mas todos os gastos, moradia, água, luz, internet, higiene, educação, enfim, todas essas despesas a gente utiliza ali para demonstrar para o juiz, olha, essa família tem essa despesa. Dessa despesa, esse tanto aqui deve ser revertido para a criança. Então, quando o pai
ele paga valor X, mas recebe Y, mas esse salário dele teve uma redução, a despesa dele por causa do trabalho aumentou, ele pode recorrer e diminuir o valor da pensão? Para poder pedir a revisão da pensão, que é o que nós falamos, quando você quer mudar o valor da pensão, tem que demonstrar que houve uma mudança na capacidade financeira de quem paga a pensão ou de quem recebe a pensão. Porque do outro lado também é possível, né? A pessoa precisa de aumentar a pensão. Então, ela tem que demonstrar também que houve uma alteração na capacidade ou na necessidade dela. Nesses casos em que há uma mudança, é possível. Só que a gente tem que avaliar o seguinte, tem que ser uma mudança financeira que justifica uma redução na pensão. Não é só a alteração do emprego que vai causar essa redução. Normalmente a pensão ela é fixada em cima do salário mesmo da pessoa, é um percentual em cima do salário. Então, se muda de emprego e o salário cai, automaticamente a pensão cai também. Mudei de estado, estou com uma despesa maior. Por si só não vai justificar a redução da pensão. Você tem que demonstrar que houve uma mudança. É um caso de quando o pai fica desempregado, tem uma doença ou passa por outras situações que realmente vai mudar a capacidade financeira, o padrão de vida. Se ele tiver outros filhos... Também não. Não? Não. Já temos decisões, né? Já é amplamente reconhecido pela jurisprudência que o fato de ter outros filhos por si só não reduz a pensão. Você tem que demonstrar que além desses filhos você tem uma situação que justifica a redução na pensão, uma mudança na sua alteração de vida, né? E normalmente nessa pensão é até 18 anos, se o filho faz faculdade, mestrado, doutorado, o pai tem que continuar pagando essa pensão? Não, a pensão ela vai ser obrigatória e nós falamos assim presumida até os 18 anos, né? A partir daí a pessoa precisa demonstrar a necessidade. Presumida porque assim, até os 18 anos se presume que a pessoa precisa da pensão. Quando completa a maioridade, você precisa demonstrar. Então, a partir da maioridade, se o pai quer retirar a pensão, ele vai entrar com uma ação que se chama exoneração de alimentos e nessa ação ele vai demonstrar que esse filho não necessita mais dessa pensão e esse filho vai poder comprovar que necessita. Normalmente, nessa idade, os filhos ainda estão estudando. Então, enquanto eles estão estudando, permanece ali a obrigação de pagar a pensão. Mas o juiz avalia todas as circunstâncias. Nós tivemos casos em que os filhos, em que uma filha, né, ela nunca terminava de estudar. Uhum. Ela trancava a faculdade, voltava, reprovava, enfim, já estava com quase 30 anos e não terminava o ensino superior. Para não perder a pensão. Exatamente. E nesse caso, o juiz já mandou exonerar mesmo estudando. Uhum. Então, cada caso é um caso. E nos casos, quando o filho apresenta algum problema de saúde? Pensão pro resto da vida? Se aquele problema de saúde, né, se aquela dificuldade relacionada à saúde, ela trouxe uma incapacidade, os pais têm que ajudar sim. Eles têm um dever de solidariedade, de continuar contribuindo e ajudando. Assim como se for o inverso. Os filhos também precisam pagar a pensão para os pais nesses casos. Uhum. E uma outra coisa também que chama atenção, né? Um fator que a gente acompanha muito nas reportagens, às vezes o pai é autônomo, ele não tem uma carteira assinada, um salário fixo, e ele às vezes ganha ali 10, 20, 30 mil, mas ele, olha, eu ganhei só R$1.000, então a pensão esse mês precisa de 200. Um exemplo, como que a mãe, né, ou quem recebe essa pensão, pode recorrer e buscar de fato o valor real? Primeiro, é importante que essa pensão ela seja regulamentada na justiça. É muito importante entrar na justiça para que o juiz fixe e determine o valor da pensão, porque a pessoa vai ter que pagar aquele valor. Eu sou autônomo e esse mês eu vou pagar. Não, quando é autônomo, geralmente o juiz vai colocar um percentual em cima de um salário mínimo, 2 salários mínimos, um percentual em cima... Depende da renda daquilo que a gente comprova que é o padrão de vida daquela pessoa. E ele vai ter que cumprir aquele valor. Não vai poder depositar mês R$500, outro mês R$200. Agora, quando é informal, um acordo verbal, acontece que quem paga a pensão, ele paga quando quer e como quer, não tem responsabilidade, paga de acordo com a sua situação financeira. E, infelizmente, o que a gente vê na prática é que quando tem uma dificuldade financeira ou tem uma despesa extra naquele mês, a pensão é a primeira coisa que eles deixam de pagar, infelizmente. Então, é muito importante regulamentar na justiça, porque na justiça tem um valor determinado e é aquele valor que tem que se seguir. E, infelizmente, né, muitos casos aí que as mães recorrem. Então, como fazer para aquele pai que não paga a pensão, justamente, às vezes, né, fala que é autônomo, esse mês não recebi nada. Esse pai que já tem um período, 3 meses de atraso, a partir de quanto tempo de atraso que essa mulher pode procurar realmente pelos seus os direitos do filho? A primeira coisa é buscar o judiciário para regulamentar a pensão. Se não for uma pensão verbal, a gente já não consegue cobrar judicialmente.
Mas sendo estabelecido judicialmente essa pensão, a partir do momento que atrasar, você já busca a justiça para demonstrar, para dizer, olha, ele não está cumprindo. Então o juiz vai dar um prazo para ele poder pagar, demonstrar que ele pagou aquela pensão. E aí, quando aquela pensão está dentro dos últimos 3 meses, cabe o rito de prisão. Ou você paga ou você vai preso, né? Então é importante que busque imediatamente, até para demonstrar que não é assim, né? Até porque é uma decisão judicial e decisão judicial a gente cumpre, né? Não pode deixar de pagar porque eu tive um problema esse mês. Você tem que ter responsabilidade, porque a criança ela não deixa de comer. A criança ela ainda precisa viver, se alimentar, então tem que ter responsabilidade com o pagamento de pensão, sim. E alguns casos também, né, que a mãe tem a medida protetiva, fica com receio, retira até a queixa com medo do marido não trabalhar ou do ex-marido, né, ex-companheiro não receber a pensão. Isso não existe. Não existe. Importante que ela recorra mesmo e procure os direitos. Tem que pagar a pensão. A criança ela tem a necessidade e o direito ele vai sempre olhar com um olhar muito atento a essa necessidade da criança e as responsabilidades do pai. Então, um resumo, doutora, direitos, né, deveres, a sua orientação mesmo para esses pais aí que separaram, mas tem um filho, 2 ou mais filhos, da importância mesmo de ter a pensão alimentícia. Eu acho, é muito triste, né, quando, eu costumo dizer que é muito triste quando as mulheres me procuram precisando entrar na justiça para cobrar uma pensão que às vezes é um valor tão ínfimo, às vezes é 30% de um salário mínimo, 40% do salário mínimo. A gente sabe que esse valor não é o suficiente para dar uma vida digna para a criança, mas é aquilo que talvez o pai pode pagar, mas mesmo assim ele não está cumprindo esse papel. E aí a gente fica triste porque vê que aquela responsabilidade, o dever familiar com a criança, com os filhos, não está sendo cumprido, não está sendo levado em consideração. A minha recomendação, primeiro, é que as pessoas elas entendam os seus direitos, os seus deveres também, que os filhos têm o direito aos alimentos, né? O direito a uma existência digna, uma vida com dignidade garantida pela Constituição. E é dever dos pais promover essa vida, promover o sustento, dar aos filhos uma vida de dignidade, né? E aí a gente fala nisso, é dignidade. É triste porque você está violando a dignidade do seu próprio filho, né? E aí a mãe precisa recorrer à justiça para buscar esse valor. Ou o pai também, né? Porque a gente também tem o oposto, né? Às vezes é a mãe que paga a pensão. Então, minha recomendação é que você siga aquilo que foi determinado na justiça, né? E que não tenta usar a pensão como arma, né? Às vezes a pensão alimentícia ela é usada como arma para atingir a outra parte. Não a criança, mas a mãe ou o pai que está recebendo esse valor. E eu lamento muito que isso aconteça, mas a minha recomendação para todo mundo aqui que está nos assistindo hoje é que tenha responsabilidade, é que entenda que sua responsabilidade em promover uma existência digna aos filhos e também um lar saudável, um ambiente familiar, né, que seja saudável, estável, sem esses conflitos em que as crianças são utilizadas como armas. Isso aí, os direitos e deveres, né? Porque a pensão não é só para alimento. Né? Tem aniversário do coleguinha, presente, tem lazer, tem um monte de coisas. Exatamente. Tá bom, muito obrigada, doutora, pela sua participação. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem especial de volta. Estamos de volta e agora vamos aprender a fazer um bolo de cenoura com 2 dicas de coberturas diferentes, tá? É o nosso quadro Dica do Chefe. Hoje a reportagem é da Bruna Suelen e do Chico Abreu. Você aí de casa sabia que o mercado da confeitaria movimenta cerca de 12 bilhões no Brasil? E a maioria dos profissionais são mulheres? Bom, pelo visto, a dica do chefe de hoje vai ser uma doçura. Desembarcamos aqui em Jardim Camburi para conhecer a chefe e a delícia que vamos aprender a fazer hoje. Bora lá? Tudo bom, Gabriela? Oi. Então que tal voltarmos no tempo um pouquinho e matar a saudade de um delicioso bolo de cenoura com calda de chocolate, igual aqueles que comíamos na infância na casa da avó? Vamos para a receita?
Para o bolo, vamos precisar de 1 xícara de óleo, 2 ovos e 3 cenouras médias. Além disso, precisamos de 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo e 1 colher de sopa de fermento. Tudo na medida certa para não ter erro. Nós vamos descascar as cenouras, porque ela bate tudo no liquidificador e depois você só mistura o trigo com o pó royal. Eu já fazia bolo em casa, né? E aí depois resolvi fazer o curso de gastronomia. Então fiz o curso de gastronomia para realmente começar a trabalhar profissionalmente com isso. Eu sou apaixonada pela confeitaria, não tem jeito. Fui para gastronomia, mas a minha paixão realmente é a parte da confeitaria. Bom, agora a gente vai para a parte de peneirar os secos. Então a gente vai pegar o fermento, vai ser 1 colher de sopa do fermento. E vamos de 2 xícaras de trigo. É 1 xícara assim. Ela não tem que estar esburrando, ela tem que estar retinha. Já que a gente vai misturar no final, então a gente evita de mexer muito o trigo para ele não desenvolver o glúten, né? Para o bolo poder ficar bem fofinho. Então a gente só mistura, então a gente já deixa ele peneirado aqui, só esperando para poder a gente depois botar a mistura líquida aqui junto. Bora para o modo de preparo? Colocamos todos os ingredientes em um liquidificador, batemos por 5 minutos, sempre dando pausas para misturar os ingredientes com uma colher e deixar a cenoura bem trituradinha. Lembrando que o trigo e o fermento precisam ser peneirados e colocados juntos para evitar aquelas bolinhas, sabe? Gente, e olha a cor e textura linda que fica essa massa. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar sempre uma batidinha para ele poder assentar um pouquinho nas laterais também, porque como a gente acaba jogando a massa no centro da marmitinha, ela acaba, ou a gente pode ir colocando de forma mais espalhadinha, exatamente. Isso não vai interferir, na verdade, no resultado final. Chegou a hora tão esperada de colocar o bolo no forno e esperar aquele cheirinho de bolo assado tomar conta da casa. Lembrando que o forno precisa ser pré-aquecido a 180 graus a cerca de 15 e 20 minutos antes de o bolo ser colocado para assar. E vale lembrar que não pode esquecer de fazer o clássico teste do palito, para ver se ele está assadinho, ok? Com o bolo pronto, chegou a hora da cobertura. Já anota aí que eu vou te passar os ingredientes. 2 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de leite, 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Nada de achocolatado, hein? E 8 colheres de sopa de açúcar. Aquela açúcar refinada, sabe? E o modo de preparo é bem simples. Em uma panela, adicione todos os ingredientes, antes mesmo de acender o fogo. A panela não tem necessidade de estar quente na hora que a gente for colocar os ingredientes. Então a gente coloca, que aí a gente vai misturando tudo. Enquanto isso, ela vai aquecendo, vai diluindo aqui, derretendo a manteiga, né? Então todos os ingredientes vão sendo misturados aos poucos. Pra não ficar empelotadinho também, isso, né? Não precisa. Depois, ligue o fogo em temperatura média e misture até ela ficar assim, fininha e com esse brilho lindo. Olha, aqui a gente pega a caldinha quente, vai colocando por cima do bolo. E o cheiro da calda também é maravilhoso, né? Delícia, né? Mas calma aí que tem outra opção de cobertura, a do brigadeiro simples. A Gabi já deixou prontinha e ela vai te explicar o porquê. Esse brigadeiro é um brigadeiro normal que a gente faz em casa. Usei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga. Sempre chocolate em pó, nunca achocolatado. Isso, porque achocolatado tem muito açúcar. Esse confeito daqui, ele não é aquele de açúcar. Esse é aquele confeito de chocolate. Então é muito mais saboroso. Nesse caso aqui eu tô usando o meio amargo, porque eu acho que fica mais equilibrado no bolinho também. Agora vamos à finalização, adicionando as coberturas ao bolo. Aí aqui a gente vem com o chocolate.
Pedido chegando, Bruna. Ó, pedido entregue com sucesso. E agora chegou a melhor hora, né? É a hora de degustar. De degustar e experimentar tudo Vamos ver que se ela vai estar fez. aprovado, hein? Eu tô achando que vai ser difícil, não tá, né? Primeiro assim, né? A gente já olha o mimo que é a embalagem, o carinho, o cuidado, né? Vou abrir aqui. Gente, olha só como tá fofinho isso daqui. Aí, pra não derrubar, porque eu sou levemente desastrada. E agora, eu vou ter que voltar pro estúdio, porque não vou estar podendo falar por um tempo aqui, né? E eu não vou deixar de comer essa delícia, pelo amor de Deus, né, gente? Volto com vocês aí no estúdio, porque eu vou me deliciar com as maravilhas que a Gabi fez pra gente hoje. Tchau, tchau, gente. Até a próxima dica do chefe. Que delícia, hein? Deu água na boca. Olha, reforçando a rede social, o Instagram da Gabriela Brunoro é o Gabi Brunoro Confeitaria. Vale a pena ir lá conferir. E mudando de assunto, a noite de sábado só está começando. E você, quer sair? Vamos pra balada? Então, quem traz os detalhes pra gente é a Shaira Colli. Vamos ver. Se prepara que o final de semana tá daquele jeito, recheado de música, humor, cultura geek e até um pouquinho de susto no cinema. O Espaço Patrick Ribeiro recebe um tributo da Adele, estrelado por Stephanie Lee, interpretando os maiores sucessos da diva. Prepara a voz para cantar alto aquele refrão que todo mundo conhece. Mas vem cá, quer participar dessa noite incrível? Então chega lá no nosso Instagram, @noespoca, e as 2 primeiras pessoas que mandarem mensagem no Instagram vão levar um par para curtir esse super espetáculo. E se você curte novidade, o capixaba Douglas Lopes apresenta o show Asterisco de graça, que está rodando pela Serra, Anchieta e Santa Teresa até domingo. Ele passou aqui para fazer um convite especial, viu? Oi pessoal da TV Tribuna, aqui é o Douglas Lopes. Eu estou passando aqui para convidar vocês todos e todas para a série de shows que eu vou fazer agora nos dias 5, 6 e 7 de setembro em Serra, Anchieta e Santa Teresa. Esses shows fazem parte da minha nova turnê Asterisco, que é o nome do meu novo álbum, que já está chegando também em todas as plataformas. E se você quiser saber mais sobre horários, endereço e acompanhar as novidades da carreira do cantor, segue lá no Instagram, @DougLG. E para os fãs de cultura pop, gente, eu amo, viu? Até domingo rola Boulevard Geek XP, que está na sua 3ª edição no Boulevard Shopping Vila Velha, viu? Ok, let's go. Cultura pop, música, gastronomia e entretenimento, tudo isso você encontra lá. E olha só quem vai marcar presença. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z, será a batalha do Boulevard Geek XP no Boulevard Shopping Vila Velha. É isso aí, galera. Eu sou o Wendel Bezerra, dublador do Goku, do Bob Esponja, Sanji do One Piece, Pen de Naruto, Cake Boss, Bear Grylls, o Robert Pattinson de Crepúsculo até Batman. No dia 7 eu estarei lá pra gente bater um papo, se conhecer, tirar uma foto. Vai ser muito bacana, beleza? Boulevard Geek XP, dia 5, 6 e 7 de setembro. Uma chance única de bater um papo com essa lenda da dublagem. Agora no domingo, véspera de feriado, a vibe é de reggae, galera. A cidade, também no domingo, o cantor Ferrugem, um dos principais nomes do pagode nacional, é a atração responsável por inaugurar a nova fase da Fazendinha Vix em Vitória. Todo fim é um recomeço pra uma nova chance de amar. E agora, que tal a gente ir pras telonas, curtir um cineminha? Pros corajosos de plantão, viu? Já tá nos cinemas Invocação do Mal 4, o último ritual. Vamos pro início. Quando começou? Na Crisma não. 7 de setembro. Tem alguma coisa no sótão. O filme marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013. E eles são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais, Ed e Lorraine Warren.
O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Eu não sei como te proteger dessa vez. E aí, você curtiu a agenda? Eu falei que tinha muita coisa boa. Tem sorteio, tem programação boa. Você tá esperando o quê? Já segue a gente lá no Instagram, @noespoca, que aí você vai ficar por dentro de tudo o que vai rolar. Semana que vem, tô por cá para deixar seu final de semana ainda mais incrível. Um super beijo e até lá! É isso aí, tem balada, também tem uma programação mais tranquila, é só você escolher, opção não falta. E nós ficamos por aqui, já te espero sábado que vem, 6h20 da noite, no nosso TN Especial. Um beijo, até lá!